Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero te ajudar numa missão bastante complicada, que é entender, descobrir qual é o melhor tipo de yoga para você. Se você já cogitou a possibilidade de praticar yoga, você já deve ter percebido que existe uma variedade imensa de modalidades. Parece que tem um yoga que ele é fisicamente tão exigente que é quase vai se transformar quase num artista circense. E tem um outro yoga que parece que só tem relaxamento, só tem descontração, só tem respiração e parece que foi feito para pessoas que são idosas com extremas limitações físicas. E aí? Um é yoga, o outro não é, um é bom, o outro é ruim. Qual que é a diferença entre eles e, afinal de contas, o que é a melhor opção para você praticar? Quero te ajudar nessa missão aqui neste vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, pode deixar seu comentário aqui com suas dúvidas, inclusive, e sugestões de novos conteúdos. E vamos lá, deixa eu te ajudar a entender quais são as diferenças entre os tipos de yoga. Primeira coisa é que a diferença entre essas técnicas, esse aqui é forte, aquele é fraco, isso aqui é mais intenso, aquele ali é menos, isso não é tão relevante, tá? Isso é uma diferença, eu diria, muito fácil, né, de você perceber. Se você fizer uma aula experimental numa escola com um instrutor, você vai ver o tipo de técnica que ele usa e você vai ver se aquilo encaixa para você ou não, tá? Não é porque um é fraco ou outro é forte que um é melhor e outro é pior. Isso é uma questão de propostas diferentes. Entenda isso. Existem mais de 100 tipos de yoga. E dentro dessa imensa variedade de modalidades, alguma vai ser ideal para você, alguma vai cair como uma luva para você. Não quer dizer que as outras estejam erradas, não quer dizer que as outras não sejam corretas, simplesmente quer dizer que são caminhos diferentes para você alcançar um objetivo específico. E em termos de qual tipo de técnica, qual a intensidade da técnica, eu não vou me adentrar muito nisso, porque seria impossível eu falar aqui num vídeo para você das 100 modalidades, as mais de 100 modalidades possíveis de yoga, e ficar falando o que tem cada tipo de técnica, como que funciona. Isso aí realmente você vai acabar tendo que experimentar e descobrir o que encaixa melhor para você. Porém, existe uma coisa que ela não é tão óbvia, que ela não é tão visível aos seus olhos, porém que faz uma imensa diferença na modalidade de yoga que você pratica. E eu estou falando da linhagem de yoga. O que acontece? O yoga é uma filosofia estritamente prática. O que isso quer dizer? Yoga é quando você senta sua bunda no EVA, no tapetinho, e faz as suas técnicas, tá? Sejam elas técnicas de meditação, de respiração, sejam técnicas corporais, enfim, qualquer técnica que você for fazer, o yoga acontece quando você faz isso. Simples assim. Então, quando eu paro para te explicar os efeitos do yoga, aquilo não é yoga. Aquilo é uma filosofia teórica, é uma teoria, é uma ideia para te explicar o efeito de uma técnica que você está fazendo. E perceba que quando você está explicando a técnica, quando eu estou te falando dos efeitos dela, eu preciso ter um ponto de vista. Tá? Eu preciso ter uma visão sobre isso. E essa visão, ela pode ser naturalista, ou seja, ela pode ser Samkhya, ou ela pode ser Vedanta. Da mesma forma que o yoga, ele é a técnica, ok. Mas quantas vezes você já ouviu se referirem ao yoga como um estilo de vida? Uma forma de você se comportar e de você se portar na sua rotina, no seu dia a dia. Muitas vezes você já viu as pessoas mostrando, explicando, falando, dando relatos, ou até mesmo você vivenciou isso, de que o yoga é algo que vai fazer parte da sua vida cotidiana. Às vezes isso é só da boca para fora, às vezes isso é real.
Mas, enfim, isso não é o caso. Mas quando você está pensando nessa forma de você pegar o yoga, pegar a filosofia e levar ela para fora do tapetinho, ou seja, levar ela para o seu trabalho, levar ela para o seu estudo, levar ela para o esporte que você pratica, para a sua vida familiar e etc. Quando você pega o yoga e leva ele para além do momento prático, do momento técnico, aquilo também não é estritamente yoga. Por quê? Porque o yoga é técnica, ok? Então, o yoga, ele extrapola o momento da prática, mas para fazer isso, você precisa de um código comportamental, vamos dizer assim. Você precisa de um preceito comportamental, você precisa de uma orientação comportamental. E essa visão comportamental, ela também pode ter duas formas diferentes. Ela pode ser matriarcal, ela pode ser tantra. Meu filho está chorando, acordou. Espero que não saia o áudio aí. E ela pode ser brahmacharya, ou seja, patriarcal. Okay? Então você tem essas duas filosofias comportamentais opostas entre si e elas vão direcionar, elas vão orientar o seu comportamento para além da técnica estrita do yoga. O que isso quer dizer? Então, o yoga é só técnica, o yoga não é comportamento. Não, não é isso. Estou tentando fazer você entender que o yoga precisa de uma visão sobre os seus efeitos. E o yoga precisa de uma visão também sobre o seu comportamento. Porém, a técnica estrita do yoga não te fornece isso. Então, para você ter essa visão completa e ampla do que realmente é uma linhagem de yoga, você precisa pegar a técnica, talvez fosse a sua única preocupação até você chegar aqui nesse vídeo. Você precisa pegar essa técnica, você precisa casar ela com uma filosofia teórica e com uma filosofia comportamental. Quando você fizer esse casamento, você vai ter uma linhagem de yoga. Tá? E existem 4 grandes linhagens. Basicamente, seria eu pegar o yoga, filosofia prática, e casar esse yoga com uma filosofia teórica, por exemplo, o Samkhya, e uma comportamental, o Tantra. Ou poderia pegar o yoga e casar com a filosofia teórica, o Samkhya, e com o Brahmacharya. Ou eu poderia pegar o yoga, casar com o Vedanta, que é espiritualista, é uma filosofia teórica, e com o Tantra. Ou ainda, eu poderia pegar esse yoga Vedanta e casar com o Brahmacharya. Então, note que assim eu formo 4 grandes linhagens de yoga, fazendo essas diferentes combinações entre prática, teoria e comportamento. Quando eu junto, quando eu faço esses casamentos, quando eu junto essas 3 coisas, eu tenho uma linhagem de yoga. Então, quando você pensa, eu fui fazer uma aula de yoga e lá era muito levinho, era muito tranquilo, era só respiração e não gostei. Ok, você já não se identificou com a parte prática e está tudo bem, segue sua vida, procure outra escola, procure outra modalidade. Se você tivesse ficado mais tempo lá, se essa forma de praticar tivesse te agradado e você fosse ficar mais tempo ali naquele estúdio, naquela escola, com aquele professor, com aquele instrutor, você iria descobrir, você iria perceber que ele tem também essa visão teórica, Vedanta ou Samkhya, que ele tem essa visão teórica espiritualista ou naturalista. Aos poucos você iria perceber que ele tinha uma pegada comportamental mais sensorial ou mais antissensorial, mais desrepressora ou mais repressora. Mas isso viria com o tempo. E o que eu estou te ajudando a fazer aqui? Estou te ajudando a entender que essas 4 grandes linhagens de yoga, elas existem e toda modalidade, dentro daqueles 100 tipos de yoga, toda modalidade vai se enquadrar dentro de uma dessas linhagens. E dentro de uma linhagem, obviamente, dentro de uma mesma linhagem, você tem vários tipos de yoga diferentes. E ali
que vai variar? Vai variar as técnicas. Então, eu vou te dar aqui uma visão do que cada uma dessas linhagens quer dizer. Assim você já vai entender qual modalidade tem mais sintonia com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir, o que faz mais sentido para você. Ok? Vamos lá então. Vamos começar a entender como funciona cada um desses nomes muito estranhos que está aqui na tela para você. Só para dar os créditos, uma rápida menção. Esse quadro, do jeitinho que ele está aqui, aqui, aí pronto, tem que para cá. Então esse quadro, do jeitinho que ele está aqui, ele foi feito por um professor chamado De Rose, que é o sistematizador do Swastika Yoga. Se eu não tiver errado nada, eu acho que eu fiz exatamente, literalmente, como ele faz. Então vale a pena dar os créditos para quem criou esse quadro sinótico, essa imagem. Vamos lá, o que acontece? Vamos começar pelo yoga mais antigo. Tá? Qual que seria o yoga mais antigo? O yoga mais antigo ele teria uma linhagem Samkhya e Tantra. Então, o yoga mais antigo, você já deve ter ouvido falar que o yoga tem mais de 5.000 anos de história. Então, esse yoga mais ancestral, ele teria uma linhagem Samkhya e Tantra. O que isso quer dizer? Primeiro, empadinha na garganta, o Samkhya, ele é uma visão naturalista. Então, lá na origem, lá no passado, quando você vai avaliar de forma antropológica, eu posso dizer assim, quando as pessoas descobriram as ruínas de sociedades muito antigas onde havia a presença do yoga, tem resquícios, né, de que existia essa forma yoga de viver, vamos dizer assim. Nessas sociedades, eles observaram que não existiam, por exemplo, igrejas, templos ou cultos de cunho espiritual, de cunho religioso. Então, nesse yoga mais antigo, a visão que se tinha sobre a técnica ela era uma visão naturalista. O que isso quer dizer? Quer dizer que a coisa era feita de uma forma mais lógica. Tá? Samkhya, literalmente, se não me falha a memória, significa numeral, enumeração. Então, quando você pega esse yoga antigo, as coisas são de uma forma, o raciocínio é muito objetivo. Se você fizer a técnica X, você tem um resultado Y. Se você fizer o pranayama, a respiração assim, vai gerar esse efeito. Se você fizer a técnica corporal assado, você vai gerar aquele outro efeito. Então as coisas são objetivas. Isso é uma visão naturalista. Nossa, eu tive uma expansão de consciência. Eu tive uma percepção, eu tive um insight, eu tive uma intuição. O yoga, que é casado com o Sankhya, ele sempre vai ter essa forma natural, essa forma meio lógica de avaliar o que está acontecendo na sua prática. Uma forma meio lógica de mostrar quais são os efeitos da prática. E o Tantra? Tantra, eu preciso alongar um pouco mais essa explicação. Mas por quê? Porque existe muito preconceito por volta disso aqui. Eu até relutei em escrever essa palavra aqui, eu pensei em achar um sinônimo. Por quê? O que acontece? Tantra, todo mundo pega e associa isso mera e simplesmente com sexualidade. E eu estou te trazendo o Tantra aqui como uma filosofia comportamental. Sexo é comportamento? Sim. Então faz parte? Faz parte. Mas não se restringe a isso. Tá? Quando você pensa em comportamento, é geral, é muito maior do que simplesmente a sexualidade. Acontece que, sei lá, alguém utilizou esse nome aí de um jeito bastante marqueteiro, bastante apelativo, e esse termo ficou com o seu nome um tanto quanto manchado. Tá? Mas, quando eu falo em Tantra, eu estou te falando de uma forma de se comportar que seja extremamente sensorial, desrepressora e matriarcal. Se eu fosse dar um exemplo, uma forma de você visualizar isso é o seguinte: quando você tem uma prática de yoga que se casou com o Tantra, você vai ter uma visão de mundo mais sensorial. O que isso quer dizer na prática? Para o Tantra, não existe sentimento ruim. O que isso quer dizer?
Se você está triste, se você está com raiva, se você está frustrado, se você teve uma desilusão amorosa, sei lá. Qualquer coisa que você julga como ruim para você, o Tantra vem como uma filosofia, como uma visão que te fala: nenhum sentimento é ruim, nenhuma experiência é ruim. Por quê? Porque de toda experiência você pode prestar atenção nela, você pode exercer uma sensorialidade sobre ela e você pode, a partir disso, aprender alguma coisa. Se você ficou triste com uma relação que acabou agora, você pode aprender com isso. Você pode descobrir que certos tipos de pessoas não dão certo para se relacionar com você. Você pode escolher conscientemente não cultivar esse tipo de relação no futuro. Um exemplo, talvez, não tão claro, mas é o que veio na minha cabeça agora. Então, o Tantra, ele é essa visão de vida. Todo sentimento vale a pena ser sentido. Toda emoção vale a pena ser vivenciada. Toda experiência que você tem vale a pena ser observada com atenção, porque ao tempo todo você pode estar aprendendo algo inclusive sobre você mesmo, vai te guiar nas suas decisões futuras. Olha como é poético. Saiu espontâneo. Mas o Tantra ele tem essa ligação muito com a arte, com a cultura. Por quê? Porque tudo isso é sensorial. Tá? Tudo isso é você olhar para as emoções, é você olhar para os sentimentos e você tentar cuidar e aprender com aquilo. Então, quando você pratica um yoga e tem essa percepção sensorial e desrepressora do comportamento, você vai ter esse tipo de orientação comportamental. E o matriarcal, o que seria esse matriarcal? É porque toda essa característica sensorial dessa repressora, ela vem da mulher. É a mulher que tem essa sensibilidade, é a mulher que valoriza as emoções, é a mulher que tem esse olhar mais atento para o que se sente, para o que se faz, para o que se aprende, etc. O homem costuma ser mais brucutu, né? O homem costuma ser mais cru nesse aspecto. Então, essa forma de se comportar, ela teria muito mais ligação com as mulheres, tá bom? Ah, então os homens não podem ser sensoriais e desrepressores? Não, não é isso. Mas os homens que vão exercer esse tipo de comportamento, eles devem se inspirar, muitas vezes, na sensorialidade, na desrepressão que as mulheres têm. A desrepressão é fácil, né? Exemplo de adolescente, tá? Para vocês entenderem por que, que isso aqui tem o centro da mulher. Quando você estava lá no ensino médio, pelo menos comigo foi assim, se tinha duas amiguinhas, tinha duas coleguinhas, e elas eram muito amigas, elas andavam no recreio às vezes de mão dada. Uma amiga senta no colo da outra amiga e elas conversam e elas dão risada disso e tá tudo certo. Não tem nenhum problema. Agora imagina dois homens andando no recreio de mãos dadas. Pô, sai pra lá, meu. Tá me estranhando? Por quê? Porque o homem ele tem essa forma mais. Ei, não, 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 peraí, sai fora, sai fora. Não. Ele não quer nem lidar com isso. Tá? Exemplo para você entender por que, que essa forma sensorial está atrelada da mulher e não ao homem. Na hora que eu explicar o que tem aqui no outro oposto, que é o Brahmacharya, você vai ter mais clareza disso pelo contraste. Então, o Yoga, ele é Samkhya e Tantra, ele explica os efeitos do yoga a partir de uma visão naturalista e ele vivencia a rotina dia a dia de uma forma sensorial, de uma forma desrepressora. Se eu pegasse o yoga, juntasse com o Samkhya e com o Brahmacharya, o que, que ia acontecer? Esse é um yoga clássico, esse é um yoga até bem famoso. O nome dele é o Yoga de Patanjali, é um exemplo de uma modalidade que tem essa linhagem. Ele tem uma visão naturalista dos efeitos da prática, porém ele já nasceu, vamos dizer assim, numa cultura patriarcal. Então, como que funciona esse brahmacharya? Como que funciona essa forma de comportamento? Ela é antissensorial e repressora. Ela está centrada no homem. Imagina um homem, um guerreiro que vai para a guerra. Tá? Ele não pode sentir saudades da família. Ele não pode sentir falta da mulher amada.
Ele não pode sentir falta dos filhos, porque tudo isso gera nele uma fraqueza, tudo isso gera nele uma dispersão que tira o foco dele da batalha e torna ele um homem mais fraco. Quando você tem uma visão patriarcal, antissensorial e repressora, é disso que nós estamos falando. Então, vamos contrastar para a gente entender. Imagine que, vamos trazer para a prática. Imagine que você está fazendo uma meditação. Tá? Estou sentadinho aqui, olhos fechados, fazendo minha meditação, tranquilo. E aí, um mosquitinho está voando, aquele zumbidinho na orelha, né, te tirando a atenção. E aí você pratica um yoga que tem essa visão mais sensorial. O que você faz? Pô, você interrompe o seu exercício, você toca um mosquito para longe de você. Quantas vezes for preciso. Por quê? Porque você é sensorial. Você tá. Não tô afim. Isso aqui tá me incomodando e eu vou tocar esse negócio aqui agora mesmo. Ponto. Se você é de uma visão patriarcal, antissensorial e repressora, tá aqui de olhos fechados. Vem o mosquitinho. O que você vai fazer? Você vai. Não. Um mosquitinho desse não pode tirar minha paz. Eu não posso me abalar porque tem um zumbido na minha orelha. Eu preciso me manter firme. Preciso estar aqui, focado no meu treino, no meu exercício. Eu não posso me abalar por tão pouco. O que você faz? Você reprime aquele desconforto. Você, você não quer deixar que você sinta aquele desconforto. E com as emoções, seria a mesma ideia. Você reprime para você não sentir. Tem uma cena de um filme que eu nunca esqueço. Para mim marca isso aqui muito forte. Gladiador, clássico. Quem nunca viu Gladiador? Não, minto. Não é Gladiador não. É 300 de Esparta. Tem a cena lá do cara, eu esqueci o nome do personagem, mas é o principal lá de Esparta que está saindo para a guerra, né? O capitão da coisa lá. E aí ele está diante da esposa dele, diante da esposa do filho, eles têm um momento bastante íntimo ali e tal, aquela coisa, aquele clima de romance no ar. E aí ele tá olhando pros olhos da esposa, ele tá saindo para ir lá pra guerra, onde não tem muita expectativa deles voltarem. E aí vem uma voz assim no fundo e fala: "Eu te amo". E depois completa com: "Ele não disse". Porque o "eu te amo" não foi o personagem que falou, foi o narrador que disse. Ele fala: "Eu te amo". Ele não disse. E aí ele solta a mão da esposa, vira e vai embora pra guerra. E aí na narração continua alguma coisa do tipo: porque em Esparta não existe espaço para emoção, não existe espaço para saudade, não existe espaço para fraqueza, e isso torna o homem frágil no campo de batalha. Bum, alguma coisa assim. Frase impactante. Também é poético, né? Só que de uma outra forma. Então, Brahmacharya é isso. É reprimir, é conter, é não se permitir sentir. E o Tantra é exatamente o oposto. Ok? Você também pode ter um yoga que ele tenha uma visão espiritualista dos seus efeitos e matriarcal, sensorial e repressora. O que seria isso? O que seria uma visão espiritualista? Muitas vezes essa visão espiritualista é confundida com uma visão religiosa. Não é bem isso, tá? É compreensível que essa confusão seja gerada, porque tem uma conotação um pouco mística, um pouco parecendo religiosa, mas quando você fala em espiritualista, em visão espiritualista do yoga, você está falando um grupo, uma linhagem de yoga que atribui causas sobrenaturais a todos os efeitos que você vivencia no yoga. Então, se eu pratico yoga e isso começa a me tornar um ser humano melhor, a visão sobrenatural disso é: você é uma pessoa especial, você é uma pessoa escolhida. Você é uma pessoa que merece isso porque, de repente, nas vidas passadas você foi um grande sábio, ou na próxima vida você vai ser mais sábio ainda. E, enfim, busca-se explicações além do natural, ou seja, sobrenatural, algo que está além do seu entendimento, algo que está além da sua compreensão mundana. Utiliza-se esse tipo de observação, de teoria, para explicar os efeitos do que você está vivenciando.
Enquanto que no Samkhya, na filosofia naturalista, você tem exatamente o oposto. Você tem uma visão natural. Você conseguiu ser um ser humano melhor porque você está fazendo essa técnica, e ao fazer essa técnica, você tem X, Y, Z de efeito, esses efeitos estão te ajudando a se tornar uma pessoa melhor. Ponto. Tá? Então, essa é a grande diferença. Um está trazendo uma explicação que é sobrenatural, e a outra traz uma explicação que é natural, que é segundo a natureza. O Tantra eu já falei, o Brahmacharya eu já expliquei. E o que acontece? Vamos lá, vamos em ordem cronológica agora. Tá? O yoga mais antigo, mais ancestral, então acredita-se que seria também a forma mais original de se praticar yoga, seria o yoga Tantra e Sankhya. Depois do Tantra Sankhya, você teve o yoga ali de Patanjali, já num período mais clássico ali, século 3 a.C., é quando Patanjali escreveu seu livro, seus sutras, que iria sistematizar esse tipo de yoga. É um yoga que ele é Samkhya e Brahmacharya. Então ele continua sendo naturalista, porém ele perde a sensorialidade e se torna patriarcal. Um adendo. Rápido parênteses aqui. Já que todo mundo pensa sempre nessa coisa de sexualidade, e muitas vezes, por causa dessa coisa de sexualidade, as pessoas têm um asco com o Tantra. Só uma curiosidade. Quem praticasse o Ashtanga Yoga, Yoga de Patanjali, aquele clássico, tá? Existe um Yoga de Patanjali mais moderno, mas não é disso que eu estou falando. Então, quem praticasse esse Yoga de linhagem Brahmacharya, ele deve ser celibatário, ou seja, reprimir a sexualidade, reprimir a libido e não vivenciar isso. Tem que fazer uma escolha de simplesmente não fazer isso e pronto. Por outro lado, aquele yogin que fosse de linhagem matriarcal e sensorial, qual que é a forma dele de exercer a sexualidade? Ele pode exercer a sexualidade, porém, ele não deve ser escravizado por ela. Então, você não deve viver em função da sexualidade. Você não deve exacerbar isso de tal forma que você não faz outra coisa da vida, que você deixa que isso prejudique outras áreas. Então, você deve educar, vamos dizer assim, a sua sexualidade, tá bom? E por aí você já percebe que é algo bem diferente do que você já deve ter visto anúncios estranhos aí na internet. Inclusive, depois que você vê esse vídeo, me desculpe, mas talvez apareça coisas estranhas para você. Massagem tântrica e não sei o quê. Tipo, gente, isso definitivamente não é Tantra. O nome pode ter ficado muito bom, mas não. Isso não é Tantra, isso não é essa filosofia que eu estou expondo aqui para você, tá bom? Depois desse período clássico, você teria o Yoga Brahmacharya Vedanta. O Brahmacharya Vedanta é um yoga ali do período medieval, tá? E o yoga mais moderno, ele seria Vedanta e Tantra. Ele teria mantido essa visão espiritualista, teria essa visão matriarcal. Assim você percebe também que essa é a visão mais atual que a gente tem do yoga, né? Tantra e Vedanta. Atualmente, as pessoas veem o yoga mais como uma coisa espiritualista, uma coisa que vai te fazer essa elevação. Não sei, tem uma visão diferente do que eu faço, do que eu acredito, tá bom? Mas hoje em dia o mais comum é você ver yogas de, de raiz Vedanta, espiritualista, e Tantra matriarcal. É isso. Existem esses 4 grandíssimos grupos. Toda vez que você for observar, especular, praticar algum tipo de yoga, saiba que você vai estar entrando em uma dessas 4 linhagens. André, qual você acredita mais? Qual você recomenda? Qual que você gosta? Eu gosto do Tantra Samkhya. Samkhya e Tantra. Eu gosto desse yoga que é o yoga, é a linhagem de yoga mais antiga, mais ancestral, tá? Mesmo que você tenha um yoga moderno, como é, por exemplo, o caso do Swastika, que eu pratico, ele é recente, ele foi sistematizado muito recentemente. Mas as raízes dele são as mais antigas, as raízes são pré-clássicas, a linhagem é pré-clássica. Então você tem um yoga que ele é embasado em algo antigo. Então isso faz dele uma linhagem de yoga antiga, tá? Assim como você pode ter um yoga. Você não vai ter um yoga antigo com as raízes modernas, não.
Mas, enfim, você entendeu o ponto de vista. O que eu pratico é isso aqui. É Tantra e Samkhya, tá? Inclusive, se você quiser praticar um yoga com essas raízes, Tantra e Sankhya, você pode conhecer a comunidade Sattva. Vai estar aqui no link na descrição desse vídeo, tá bom? Você pode conhecer uma forma de você praticar comigo na minha mentoria. Toda vez que você for conhecer uma escola de yoga, você vai estar entrando em uma dessas linhagens. Observe, pergunte, questione. Você agora entende sobre isso. Você vai saber onde você está entrando. Nesse momento, só por esse nosso rápido bate-papo, você deve ter percebido o que teria mais a ver com você. Inclusive, me conte aqui nos comentários. Tá? Vou querer saber o que você acha dentro dessas 4 grandes possibilidades. Qual seria o tipo de yoga que teria mais conexão com você, que te daria mais vontade de praticar, que você acha que tem sintonia com o que você acredita e busca como filosofia de vida? Vou gostar de saber. Se tiverem dúvidas também, eu vou sempre estar de olho aqui nos comentários, ok? Por hoje é isso. Se você não está inscrito no canal ainda, faça isso. Você vai me ajudar a produzir muito mais conteúdo e, principalmente, você vai ficar recebendo meus novos conteúdos sempre que eu postar. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.